Imagine que você está no meio do oceano. A água parece tranquila. O sol está brilhando. Não existe nada ao seu redor. Até que você olha para baixo e vê uma sombra. Ela passa lentamente. Você tenta entender o que está vendo, até perceber uma coisa. Aquela sombra tem vários metros de comprimento. E está vindo na sua direção. Você não consegue enxergar o corpo inteiro. Só consegue imaginar o que existe debaixo daquela água. Então, a barbatana aparece na superfície. E você percebe. É um grande tubarão branco. Mas será que ele realmente é aquele monstro que os filmes fizeram a gente imaginar? Será que ele ataca seres humanos porque gosta de caçar pessoas? Ou existe uma história muito mais interessante por trás desse animal? E tem uma coisa que talvez você não saiba. O tubarão branco possui sentidos capazes de detectar coisas que nós nem conseguimos perceber. E hoje eu vou te mostrar como esse predador realmente vive. Então fica comigo até o final. Porque quanto mais a gente conhece o tubarão branco, mais percebe que ele é muito diferente da imagem que criaram dele. Olá, exploradores! Aqui é o Bob. E hoje nós vamos mergulhar no mundo de um dos animais mais fascinantes. É temidos dos oceanos. Quando alguém fala em tubarão branco, provavelmente a primeira coisa que vem à cabeça é perigo. Mas antes de falar sobre ataques, precisamos conhecer o animal. O tubarão branco pode alcançar vários metros de comprimento e possui um corpo extremamente adaptado para a vida no oceano. Seu formato é hidrodinâmico. Isso significa que ele consegue atravessar a água com eficiência. Ele possui uma poderosa cauda que impulsiona o corpobarbatanas que ajudam na estabilidade. E uma mandíbula impressionante. Mas existe uma característica que chama muita atenção: os dentes. O tubarão branco possui várias fileiras de dentes serrilhados. E quando um dente cai, outro pode ocupar seu lugar. É como se ele tivesse uma verdadeira reserva de dentes esperando para entrar em ação. Mas isso não significa que ele esteja procurando seres humanos. Na verdade, é aí que começa uma das maiores confusões sobre esse animal. Vamos falar de uma coisa que muita gente quer saber. O tubarão branco come seres humanos? Seres humanos não fazem parte da alimentação normal do tubarão branco. Sua dieta inclui animais marinhos como peixes, raias e mamíferos marinhos, dependendo da idade e da região. Então, por que acontecem ataques? Em alguns casos, os cientistas acreditam que o tubarão pode realizar uma mordida exploratória. Ele pode estar tentando descobrir o que é aquele objeto. E existe uma diferença enorme entre morder para investigar e caçar para se alimentar. Isso ajuda a explicar por que a realidade é muito mais complexa do que aquela imagem de um tubarão perseguindo pessoas de propósito. Mas existe algo ainda mais assustador. O tubarão branco consegue perceber sinais que nossos sentidos não conseguem. Imagine estar na água. Você não está fazendo barulho. Não está se movimentando muito. Aparentemente, você está invisível. Mas o tubarão branco possui sentidos extremamente desenvolvidos. Ele consegue detectar cheiros na água e perceber vibrações e movimentos. Além disso, os tubarões possuem estruturas chamadas ampolas de Lorenzini. Essas estruturas ajudam a detectar campos elétricos muito fracos produzidos por outros animais. Parece ficção científica, mas é natureza. Isso significa que o oceano não é apenas um lugar onde o tubarão enxerga sua presa. Ele recebe informações de várias maneiras. É como se tivesse vários sensores espalhados pelo corpo. E agora imagine.
Você está no oceano. Não consegue ver nada. Mas existe um animal capaz de perceber sinais que você nem sabe que está produzindo. Assustador. Não é. Agora vamos falar sobre algo que ajudou a transformar o tubarão branco em um dos animais mais temidos do planeta. O cinema. O filme Tubarão, lançado em 1975, marcou profundamente a cultura popular. Depois dele, muitas pessoas passaram a enxergar os tubarões como verdadeiros monstros assassinos. Aquela imagem ficou tão forte que até hoje, quando alguém entra no mar e vê uma barbatana, a primeira reação de muita gente é: tubarão! Mas existe um problema. O cinema precisa criar suspense. A natureza não funciona como um filme. Na vida real, o comportamento dos tubarões é muito mais complexo. E estudar esses animais ajuda justamente a separar o medo da realidade. E antes de continuar nossa exploração, se você está gostando dessas histórias do mundo animal, já faz uma coisa para ajudar o Bob. Se inscreve aqui no Explorando com o Bob. É rapidinho. Deixa também o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E comenta aqui embaixo. Você teria coragem de entrar no mar, sabendo que existe um tubarão branco naquela região? Eu quero saber a sua resposta. Agora segura essa, porque a próxima curiosidade mostra como esse animal consegue ficar praticamente invisível dentro do próprio ambiente. Você olha para o tubarão branco e pensa: como alguém não perceberia um animal desses? A resposta está justamente na aparência dele. O tubarão branco possui uma coloração que ajuda na camuflagem. A parte superior do corpo é mais escura. Quando visto de cima, isso pode ajudá-lo a se misturar com o ambiente marinho. Já a parte inferior é mais clara. Quando visto de baixo, pode se confundir com a luminosidade que vem da superfície. Esse tipo de coloração é chamado de contrassombreamento. É uma estratégia natural. Ou seja, o tubarão não precisa simplesmente ser rápido. Ele também precisa ser difícil de perceber. E isso é extremamente importante para um predador. Agora imagine um animal capaz de acelerar rapidamente dentro da água. O tubarão branco possui uma musculatura poderosa e uma cauda adaptada para gerar impulso. Mas ele não passa o tempo inteiro nadando em alta velocidade. Isso seria extremamente desgastante. Em vez disso, ele utiliza diferentes estratégias dependendo da situação. Quando precisa perseguir uma presa, pode acelerar rapidamente. Quando está apenas se deslocando, pode economizar energia. E existe outra coisa curiosa. Os tubarões precisam manter a água passando pelas brânquias para realizar a respiração. Por isso, a relação entre movimento e respiração é muito importante para esses animais. O oceano é literalmente o ambiente que mantém esse predador funcionando. Agora vem uma pergunta interessante. Um filhote de tubarão branco já nasce sabendo caçar. Os jovens precisam aprender a sobreviver e encontrar alimento em um ambiente cheio de desafios. Isso é importante porque um filhote está muito mais vulnerável do que um adulto. Ele precisa crescer, aprender a encontrar alimento, evitar ameaças e sobreviver por tempo suficiente para se tornar um grande predador. É por isso que a vida de um tubarão não é simplesmente nascer e sair atacando tudo. Existe todo um processo de sobrevivência. E quanto mais estudamos esses animais, mais percebemos que eles não são máquinas de matar. São animais tentando sobreviver. Agora vamos sair um pouco do medo, porque existe uma pergunta muito mais importante. Por que precisamos dos tubarões?
O tubarão branco ocupa uma posição importante na cadeia alimentar. Como grande predador, ele ajuda a influenciar as populações de outros animais e participa do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Quando retiramos grandes predadores de um ambiente, podemos provocar mudanças em toda a cadeia alimentar. É como tirar uma peça importante de uma máquina. Talvez ela continue funcionando por algum tempo, mas alguma coisa começa a mudar. Por isso, proteger os tubarões não significa apenas proteger um animal assustador. Significa também proteger o equilíbrio do oceano, e aqui existe uma ironia. Muitas pessoas têm medo do tubarão. Mas os tubarões também enfrentam enormes ameaças causadas pelos seres humanos. Pesca excessiva, captura acidental e alterações nos ambientes marinhos são alguns dos problemas enfrentados por diversas espécies. Ou seja, o animal que aparece nos filmes como o grande vilão também precisa de proteção. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. Às vezes, o animal que mais assusta a gente é justamente o animal que menos conhecemos. Agora quero que você imagine uma cena. Você está sozinho no oceano. A água está calma. Você olha para baixo. Nada. Então percebe uma sombra passando. Você não sabe o tamanho. Não sabe a distância. Não sabe para onde ela está indo. A sombra desaparece. Por alguns segundos. Nada acontece. E então? Ela volta. Só que agora está mais perto. Você vê o corpo, a cauda e, finalmente, aquela característica que todo mundo reconhece, a barbatana. Você percebe que estava olhando para um dos maiores predadores do oceano. E ele simplesmente continua nadando, sem transformar aquela cena em um filme de terror. Porque a natureza não precisa de monstros inventados. A realidade já é impressionante, suficiente, talvez o mais interessante. Sobre o tubarão branco, não seja nem mesmo seus dentes, não seja sua velocidade, nem seu tamanho. Talvez seja o fato de que ainda estamos descobrindo como esses animais realmente vivem. O oceano é gigantesco e existe uma quantidade enorme de vida acontecendo longe dos nossos olhos, enquanto estamos em terra. Existem predadores atravessando águas profundas. Filme de terror. Porque a natureza não precisa de monstros inventados. A realidade já é impressionante. Suficiente, talvez o mais interessante. Sobre o tubarão branco. Não seja nem mesmo seus dentes. Não seja sua velocidade. Nem seu tamanho. Talvez seja o fato de que ainda estamos descobrindo como esses animais realmente vivem. O oceano é gigantesco e existe uma quantidade enorme de vida acontecendo longe dos nossos olhos. Enquanto estamos em terra, existem predadores atravessando águas profundas. Existem animais procurando alimento. Existem sons viajando pelo oceano. E existem histórias que nós ainda nem conhecemos. É por isso que eu sempre digo: quanto mais a gente explora, mais percebe que ainda tem muito para descobrir. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse em um barco e visse um tubarão branco passando bem perto, você ficaria para observar ou sairia correndo? Comenta aqui. Eu ficaria. Ou eu sairia correndo. E se você gostou dessa exploração, se inscreve no Explorando com o Bob. Deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que morre de medo de tubarão. Eu sou o Bob e aqui a gente não tem medo de explorar. A gente tem curiosidade. Até o próximo vídeo, exploradores!